Mas aí, Bruno, mas eu quero aproveitar que você está conosco e também te perguntar, porque a gente soube que teve uma reunião do Rui Costa sobre CACs hoje. Com quem foi essa reunião? O que você conseguiu descolar desse tema, hein? Eu conversei agora há pouco e me chamou a atenção uma imagem do atual presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Alberto Fraga, que veio diretamente aqui no Palácio do Planalto conversar com o ministro Rui Costa. Ai, meu Deus, não é possível. Inclusive uma reclamação, viu, Evandro? Já estamos de volta aqui. Houve uma reclamação justamente que algumas situações são acertadas com assessores aqui do Palácio do Planalto que não refletem o que tem uma discussão com o ministro. Ou seja, acerta um assunto com o ministro, logo na sequência aparece um assessor e discute uma outra história. Qual foi a reclamação aqui sobre as armas, sobre o novo decreto de armas? A oposição até entende ali que se nos próximos dias, ou a partir de agora, se não está mais autorizado lançar um clube de tiros a 1 quilômetro de uma escola, ok. Mas não tem como acabar com um clube de tiros que já está há 50 anos funcionando a 1 quilômetro de uma escola, que não existe nenhuma ocorrência ligada à escola com esse clube de tiros. Uma outra reclamação feita ao ministro Rui Costa sobre a habilitação para armas. Se alguém que tem um registro, essa autorização, exemplo, que tenha 50 armas, que seria um número muito alto, não é necessário que tenha 50 habilitações. O que eu ouvi, que usaram de um exemplo na reunião com o ministro Rui Costa, se alguém tem 5 carros, ele só tem uma habilitação, não tem 5 habilitações. Então, algumas reclamações que foram repassadas em nome da Comissão de Segurança para o ministro Rui Costa, de acordo com informações, o que eu ouvi após a reunião, que o ministro Rui Costa se comprometeu a levar essa demanda da Comissão de Segurança Pública para o presidente Lula e que eles vão conversar para rever sobre o decreto de armas que está sendo discutido e que ainda está aqui na Casa Civil, ainda está aqui no Palácio do Planalto. O ministro conversou então com o presidente Alberto Fraga, que ficou otimista com essa reclamação, com essa reunião, com esse encontro e aguarda que tenha uma evolução sobre o decreto de armas nos próximos dias. Evandro, informação de agora há pouco, a reunião aqui no Palácio do Planalto. Muito bom, Bruno Pinheiro, que percebeu a movimentação, já foi atrás da informação e conseguiu contar toda a história pra gente aqui no nosso 3 em 1. Obrigado, meu amigo. Sempre que tiver uma novidade é só chamar a gente aqui. Fábio Piperno, qual a possibilidade dessa situação avançar, né? A bancada da bala está pedindo aí, de certa forma, alterações e também uma exigência menor em termos de documentação para pessoas que já tenham habilitação para o uso de armas, trazendo até essa comparação que o Bruno fez com quem tem habilitação para carros, por exemplo. Você acha que isso pode avançar e deve chegar com uma boa articulação até o presidente da República? Bom, Evandro, primeiro, inicialmente, eu acho que o que foi acordado com um ministro é o que tem que servir como base para o que está escrito em um projeto. Se foi definido com o ministro Rui Costa que aqueles CACs que já existiam mais próximos das escolas e não tenham provocado nenhuma ocorrência, conforme o Bruno relatou, então esses têm o direito de continuar exercendo as suas atividades. O projeto, ele trata de regras, de limites para a instalação de novos CACs. Mas quem já estava lá, aí sim também não pode ter a sua atividade interrompida, desde que tenha respeitado a lei, desde que não tenha promovido nenhuma ocorrência envolvendo escolas, enfim, etc. Tudo isso aí que o Bruno falou. Agora, sobre essa questão da habilitação, veja, assim, todo mundo que compra uma arma tem que registrar essa arma. Agora, eu também não vejo o porquê do sujeito ter que buscar eu não sou especialista no assunto, mas buscar uma habilitação nova para cada arma adquirida. Eu acho que tem que ter um limite, mas, de qualquer forma, e tem que ter o registro de cada arma. Mas não, de novo, ir atrás de uma nova habilitação à medida em que ele faça uma nova aquisição. Como é que você avalia, Zé? Olha, eu acho que está acontecendo uma hipocrisia, uma enrolação com essa história de armas. Todos nós sabemos que os CACs não são CACs. É um clube de atiradores, caçadores e colecionadores. A gente vê claramente o ex-ministro da Educação, que estava transportando a arma aqui e disparou. Ele não é caçador, ele não é atirador, ele não é nada, ele precisa de uma arma para se defender.
Está na hora de encarar a realidade e deixar os CACs para realmente caçadores, que existem poucos caçadores. A caça legal no Brasil é muito complexa, difícil, né? Atiradores são os esportistas, quer dizer, o que há, a verdade, é que as pessoas têm uma demanda, e uma demanda que a Constituição autoriza. A Constituição diz que todos têm direito à defesa, ninguém faz a defesa com as próprias unhas, como gatos, ou com dentes, como cachorro. Se faz a defesa que a Constituição garante através de armas. Até o presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Alberto Fraga, que é um militar, coronel daqui da Polícia Militar do Distrito Federal, que tem o orgulho de colocar na lapela bancada da bala. Bancada da bala, não é eufemismo, não. Ele diz que é contra o porte, ou seja, as pessoas andarem armadas na rua. Mas é claro que as pessoas precisam ter nos seus estabelecimentos, na sua casa, uma arma para se defender. Então tem que regularizar isso e não ficar usando os CACs como se a pessoa fosse caçador. Não é, ele quer ter o direito a se defender, quer ter o direito legítimo de ter uma arma para defender a família. É isso que tem que ser discutido no Congresso Nacional e não essa história de CACs que esconde essa demanda legítima. Fala, Gani. Olha só, em relação aos CACs nas proximidades das escolas, não tem nenhuma evidência de que isso vai aumentar número de mortes, criminalidade, acidentes. O governo tem que se preocupar com o vendedor de droga na porta das escolas. Isso sim faz um mal muito maior. Ou um professor e doutrinador dentro da sala de aula que também faz um estrago gigantesco. Em relação às armas, no Brasil você pode sim, em tese, ter o porte ou a posse de arma. A posse para defender a sua propriedade, o porte para andar na rua. Só que na prática, Evandro, é muito difícil, é tanta burocracia que praticamente é inviável. Então, em termos práticos, a gente fala que a arma não é legalizada no Brasil, direito à posse ou porte, com raras exceções. Agora, colocar mais um entrave, né, mais uma burocracia, dado que alguns CACs utilizam a carteirinha ali do CAC, que você poderia utilizar somente no clube do tiro, mas estão utilizando para a defesa, como o Zé bem colocou, para a defesa pessoal, defesa da sua família, você só está criando mais uma dificuldade para tirar o direito à defesa do brasileiro à sua família. Arremate, Segré. E vai aumentar, viu, Alan? Um problemão. Um decreto do presidente transfere do Exército de volta para a Polícia Federal o controle das armas e munições. Isso já a partir do início do ano que vem. E o ministro da Justiça disse que não tem condições, não tem verbas e não tem pessoal para desempenhar esse papel. Ou seja, não vai acontecer um buraco negro, não vai dar continuidade o decreto manda para a Polícia Federal, que diz que não tem dinheiro nem profissional para fazê-lo. Ou seja, e aí? Remate, Segré. Teria que avisar ao narcotráfico, por exemplo, que dentro do aeroporto de Guarulhos, que nós vimos na sexta-feira, tem uma escola a 2 quilômetros do aeroporto e o atentado foi utilizando fuzil. Então, como que fica? As pessoas que têm que fazer o registro, têm que colocar o seu nome, declarar que ele tem uma arma, declarar psicologicamente que está apto para essa arma, não pode estar perto de uma escola utilizando um lugar apto para isso, com segurança para isso. Mas o governo não tem problema se faz um atentado fora da escola, como já aconteceu. Nas comunidades tem muito mais crianças, muitas vezes, que em uma escola determinada. E o narcotráfico está aí trabalhando sem problema nenhum, armado, com armas que não são declaradas e que não precisa demonstrar absolutamente nada. Agora, mais uma narrativa. O governo do PT, que gosta de desarmar a população, teria que ter avisado. Elício Mercadante, presidente do BNDES, renovou o seu porte de arma. O ministro da Justiça, Lewandowski, também. Então, por que alguns podem e outros não podem?